Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje um vídeo super importante. Todos os nossos assinantes estavam esperando ansiosamente por essa notícia. Nosso modo de proteção finalmente foi desativado. Estamos muito felizes e para nos acompanhar nesse bate-papo hoje, convidei aqui um dos nossos analistas aqui da Rock Trade, Valdinei Júnior. Tudo bem com você, Valdinei? Opa, tudo bom, Adriano? Fala, pessoal. Ótimo. É um prazer estar aqui para dar essa boa notícia. Verdade. Olha, foram quase 6 meses de módulo de proteção ativado. Realmente foi um teste de fogo para você que é nosso assinante, para você que é investidor da Bolsa de Valores. Sobreviveu a mais um ano, né? Um ano que não foi tão simples quanto parece. A gente vai mostrar aqui para vocês alguns números, alguns dados, mas olha a importância de você ter um plano de ação, né, Valdinei, para cada tipo de mercado. Foi muito legal, foi muito bom ver o módulo de proteção em ação e saber que ele protegeu muito o capital dos nossos assinantes, não é verdade? Isso mesmo, né? Foi a primeira vez, né, que o módulo foi ativado, né, e ele cumpriu o papel dele ali em proteger, né? A gente vai falar um pouquinho como ele funcionou, né, o módulo de proteção, qual que é a lógica por trás dele, né? Uhum. E realmente, né, essa foi a ideia, né, que, como o próprio nome diz, né, proteger o capital. Exatamente. Aqui, ó, temos aqui a nossa então notícia, nosso módulo de proteção foi desativado e eu trouxe aqui para vocês para a gente bater um papo sobre como foi o ano de 2021. Acho que antes, Val, é importante, se você puder dar uma explicada para a galera, talvez tem muita gente nova que acabou de chegar aqui junto conosco, primeiramente, né, para os nossos novos assinantes, sejam todos muito bem-vindos à Rock Trade. Explica para a galera o que é de fato o módulo de proteção. Então, o módulo de proteção é uma camada extra, né, que tem de proteção aqui dos algoritmos da Rock Trade, que funcionam, né, para as estratégias de carteira que operam ações da Bolsa Brasileira. E como que funciona, né, esse módulo de proteção, essa camada extra? Por que a gente chama, né, de uma camada extra? Porque as carteiras, cada uma delas já tem, né, o seu próprio modelo ali de proteção, tem os stops que são publicados, tem a diversificação entre papéis, também tem regras de saída internas de cada um. E o módulo de proteção, o que ele faz, né? Ele é acionado em momentos que a bolsa está com maior volatilidade, ali com uma expectativa de movimento negativo, né? E normalmente são movimentos atípicos. E ele entra, né, com a função de tornar o radar das carteiras, né, que operam aí as ações da Bolsa Brasileira, tornar esses radares mais rígidos e mais seletivos. Então, por isso que, desde que o módulo de proteção foi ativado, lá em 6 de agosto, né, as carteiras elas estão ali com menos papéis, né, ou até mesmo sem nenhum papel, porque para evitar ali uma exposição maior do capital dos nossos assinantes a esse mercado, né, que realmente, né, engatou ali um movimento de queda, que a gente viu ali desde a metade do ano passado, e até esse momento aí que a gente está agora desativando esse módulo de proteção. Realmente foi um ano bem atípico, né, Valdinei? E o módulo de proteção casou muito bem em momentos iguais a esse. A gente sempre tem que lembrar daquela frase, né, que não operar no mercado financeiro também é operar. Né? A gente não quer que você entre no mar quando ele está agitado. Então, se tem aquela bandeirinha vermelha lá falando que é perigoso você estar naquele mar, é importante que a gente tenha um módulo de proteção, no qual você explicou muito bem aí qual é a função dele, para realmente falar quando você deve ou não estar no mercado. E a gente fez várias lives durante o ano de 2021, mostrando o módulo de proteção na prática, né? Como ele funcionava. Então, em alguns momentos, a gente até recebia alguns comentários de alguns assinantes falando, olha, mas como assim? Não tem nenhuma ação na carteira. Mas pensa bem, agora que passamos por tudo isso, a gente vai mostrar aqui no próximo slide o nosso resultado do ano de 2021, das carteiras que foram impactadas pelo módulo de proteção, né? Quão importante foi estar fora do mercado nesses momentos. Porque a gente pode ver aqui, a gente está com uma foto do que foi o ano de 2021 no gráfico, né? A gente viu que ele começou muito bem, depois várias notícias
acabaram afetando bastante a bolsa ali em meados de fevereiro, março, né? Era CEO da Petrobras que estava pedindo renúncia, enfim. Depois veio aquelas notícias de reabertura econômica, a bolsa saiu ali dos 100 mil pontos, 100 e poucos mil pontos, foi para o topo histórico de 131.200 pontos, otimismo, né, à solta, e desde o dia 7 de junho, onde ele bateu ali no topo histórico, a gente entrou numa tendência de baixa aqui bem forte, né? Se a gente fosse desenhar esse gráfico, seria um gráfico de livro, né? Explicando o que é um canal de baixa. Acho que mais perfeito que isso não tem. A gente pode ver claramente aqui 5 meses praticamente seguidos de queda. Foi julho, agosto, setembro, outubro e novembro de queda. Então, se você sobreviveu a todos esses meses sem desistir da Bolsa de Valores, parabéns. A gente vai mostrar aqui no próximo slide que realmente não foi um ano, né, tão tranquilo, vamos dizer assim. Então, desde o topo histórico até a mínima, que foi ali no dia 30 de novembro, o Ibovespa teve um drawdown, né, uma queda de mais de 23%. O nosso módulo de proteção foi ativado bem no início do movimento, vamos dizer assim, né, não foi aqui em cima, mas você tem que entender que antes de isso ser uma queda mais forte, ele é apenas uma correção, né? A gente sempre fala que tem que ficar de olho no timing, porque é muito importante. Por que vocês não... Se o seu módulo de proteção é tão bom, por que ele não entrou aqui no topo, né? Porque precisa de algumas confirmações para que isso, de fato, seja uma queda mais bruta, né? Mas o módulo de proteção, desde quando ele foi ativado, ele chegou a nos proteger em mais de 17%, né? Ou seja, enquanto o mercado estava vendo uma queda de 17%, nós estávamos muito menos posicionados, nós estávamos com o nosso capital protegido. Você, que é nosso assinante, estava muito mais protegido nesses momentos. Depois, ou seja, ele pegou, só complementando, Adriano, pegou aí 2/3, né, dessa queda, né? Então, conseguiu pegar a maior parte desse movimento de drawdown, como você mencionou aí. Sim, sim. E eu lembro certinho no final, ali em meados de dezembro, Val, a gente recebia algumas mensagens: nossa, a bolsa agora está subindo, e por que o módulo de proteção ainda está ativado? E por que isso não desativa? Por que a gente não se posiciona em papéis, né? E olha aqui, né, como que, olhando agora, é claro, a gente não previa o futuro em dezembro, né, mas os nossos algoritmos, eles têm a capacidade, né, não de prever o futuro, mas de se prevenir, vamos dizer assim, né, Val? Eles têm centenas de parâmetros que faz com que ele, de fato, consiga ali acompanhar o mercado bem de perto. E a gente viu ali, no finalzinho no início de dezembro, né, de chegando a 100 mil pontos, depois pegou uma tendência de alta um pouco forte aqui, chegou aqui em meados de 108 mil pontos, mas de fato o nosso módulo de proteção continuou ali firme e forte. E olha o que aconteceu depois, né? A bolsa veio testar novamente aqui esses 100, 101 mil pontos, formando aí o que a gente chama na análise gráfica de um fundo duplo, né? E depois, para de fato, agora no início do ano, ele engatar uma tendência de alta um pouco mais forte até chegar aqui na data de ontem, né? E o nosso módulo de proteção ser desativado, e isso fez com que protegesse o seu capital até o momento em menos 8%. Muito bem, né, Val? Foi um ano espetacular, a gente pode dizer aí, com esse módulo de proteção ativado, né? Exatamente, porque sempre a ideia, né, a gente tem como referência, né, para as carteiras de ações, como benchmark, o Ibovespa, né? E a ideia das carteiras é sempre performar melhor que o Ibovespa. Vai ter, lógico, momentos em que o mercado vai estar negativo, as ações vão cair também, a carteira vão cair, mas o importante é assim, a gente está sempre pensando no longo prazo na bolsa, né, e sempre batendo o Ibovespa. O módulo de proteção ajudou a gente a fazer isso no ano de 2021, né, como a gente vai ver aí nos próximos slides. Exatamente. Passando aqui já para o nosso resultado do ano passado, né, Val? As carteiras que foram protegidas pelo módulo de proteção foram as carteiras que operam na Bolsa Brasileira, né? Então, a Smart Dividendos, a Big Rocks, a Rocket 5 e a Small Rocks, como vocês podem ver aí, as nossas 4 carteiras fecharam levemente no negativo, né? Se a gente olhar aqui
baseado numa composição onde você pegasse o seu capital e dividisse por 4 e alocasse igualmente nas 4 carteiras, você teria sofrido, em média, uma perda de capital no ano de 2021 de menos 3%. Se você olhar o Ibovespa nesse mesmo período foram quase 12% de rentabilidade negativa, né, Val? Se a gente olhar para o mercado aí fora, os maiores fundos de ações do Brasil, os mais renomados fundos de ações do Brasil, sofreram perdas na casa dos 20% no ano de 2021. Então, realmente, até para os maiores gestores do Brasil, foi um ano bem difícil, né? É isso mesmo. E aproveitando, né, os dados desse slide, dá para a gente perceber, né, que no longo prazo, a importância ali de você... Porque a Bolsa de Valores não é um jogo ali, um tiro curto de 100 metros, né, uma corrida de 100 metros. Na verdade, é uma maratona, né? Então, você tem que acreditar no método, se manter firme. Como eu falei, vai ter momentos em que a bolsa vai estar um pouco pior, mas no longo prazo ela tende a dar retornos melhores do que a própria média da bolsa ou do que a própria renda fixa, né? Como a gente pode ver aí nesse slide, né, a gente tem a Smart Dividendos aí que desde lá do início de 2019 apresentei uma rentabilidade de 147%. Aí a gente tem a Big Rocks, a Rocket 5 e a Small Rocks, né, que apresentam aí resultados desde o início de 2018. Então a Big Rocks acumulado aí mais 230%, a Rocket 5 aí com mais de 180%, e a Small Rocks, né, batendo aí o recorde aí 613% de rentabilidade. Então, sempre lembrando, né, a importância da gente estar sempre olhando, né, o investimento no longo prazo, né, na renda variável, sempre pensando no longo prazo. Legal. E até tocando nesse ponto, e já para a gente finalizar o vídeo, a gente trouxe aqui para vocês 2 estudos, que inclusive a gente mostrou esses estudos na nossa Rock Live, da última Rock Live do ano de 2021, na retrospectiva, e eu trouxe aqui para quem é novo, talvez não pegou essa parte da Rock Live, né, só para vocês entenderem. Realmente a gente comentou com vocês que o ano de 2021 foi um ano um pouco atípico, né? Foram leves quedas por muitos meses seguidos, mas 5 meses de queda seguidos é algo normal na bolsa? Não. A gente trouxe aqui para vocês que somente 6 vezes aconteceram, né, durante o período de 1995 até 2021, né? Somente 6 vezes a Bolsa de Valores caiu por 5 meses consecutivos. Mostra realmente que foi um ano um pouco mais desafiador nesse cenário, né? E se você pegar 6 meses seguidos, foram apenas 3 vezes. Então, ainda bem que dezembro, né, Val, fechou no positivo e a gente não quis quebrar esse recorde. Ainda bem, né? É, isso mesmo. E aqui, para finalizar também, eu trouxe um pouco de perspectiva para vocês. Nós aqui da Rock Trade, a gente é avesso a previsão de futuro, mas a gente gosta de olhar para o passado e ver o que aconteceu em momentos parecidos com o que aconteceu no ano passado e no ano de 2020. Então, só para vocês terem uma noção, nas principais crises que que o Brasil enfrentou, né, nos últimos 20 anos praticamente, qual foi a reação da Bolsa em momentos posteriores? Então aqui, Val, eu trouxe aqui 95, 98, crise de 2002, a crise do subprime de 2008, 2015, crise no governo, 2020, né, a gente viu tudo que aconteceu no ano de 2020 também, e o que aconteceu 1 ano após e 2 anos após. Então aqui, ó, muito legal a gente enxergar que existe luz no fim do túnel, existe uma perspectiva, né? O ano de 2021 aí fechou com menos 11,93%, foram quedas menores do que as quedas que a gente teve em crises anteriores, né? Mas mostra que talvez 2022 possa ser, né, e possa continuar dando essa performance positiva aqui, ó, igual a gente vê nesses anos, mais de 100%, mais de 140%. É bem legal você trazer, né, esses dados históricos, né, porque normalmente a história tende a se repetir, que nem a gente fala aqui, a gente não prevê futuro, né, mas historicamente, né, a Bolsa apresenta resultados positivos após quedas mais prolongadas, né, então a gente sempre fica com essa expectativa, né, como a gente falou, né, no longo prazo,
né, a bolsa tende a ter movimento positivo. Logicamente, é renda variável, né, então ela pode variar para baixo, quanto para cima, mas no longo prazo ela tende a variar mais positivamente do que negativamente. E acho que também colocar um ponto, né, que a gente comentou sobre o módulo de proteção, e agora que ele está desligado, né, o que vai acontecer, né? Com o módulo de proteção desligado, né, os radares, né, das nossas carteiras de ações, eles voltam a funcionar normalmente, né, igual utilizando os seus critérios aí, os seus padrões que já foram testados pelos seus algoritmos. Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos a 2022. 2022 sem módulo de proteção, nossas carteiras voltando ao normal, podendo, né? Isso não é padrão, mas poderemos ter a carteira cheia, né? Em alguns momentos também poderemos não ter. Não era o módulo de proteção que nos limitava desse fator, né? Os algoritmos que escolhem os ativos e nos falam em quais posicionar, mas esperamos aí um 2022 muito melhor para os nossos investimentos, não é, Val? Quero te agradecer primeiramente pela sua presença aqui, né? E nos vemos em mais um vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí, foi um prazer e até mais. Tchau, tchau.